Muito boa noite, estamos aqui, mais um culto de oração, nossa celebração exatamente do dia 5 de agosto do ano da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o estudo bíblico de hoje, para a oração. Estamos sempre convidando os irmãos para estarem orando uns pelos outros, pelas famílias da igreja, para que também logo surja uma vacina contra o coronavírus, para que a gente possa estar juntos celebrando ao Senhor. Muito bem, na noite de hoje, nosso estudo, na série que nós estamos fazendo, o que Jesus ensinou sobre oração, tá certo? Então vamos continuar a nossa série, o que Jesus ensinou sobre oração, hoje o estudo de número 5, e tem como tema Jesus ensinou exclusividade e intimidade na oração. Esse é um tema bastante interessante e o texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 5 e 6, que diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Ele está em secreto, e então seu pai, que vê no secreto, irá recompensá-lo." Queridos, o ensino que nós vamos destacar deste texto, ele está fundamentado no valor que Jesus dava à oração. Jesus valorizava a tal ponto dele separar um tempo para estar sós com o Pai. Ele separava não apenas um tempo, mas um lugar especial para estar com o Pai. Então Jesus, com isso, ele vai nos ensinar que a oração é um princípio espiritual fundamental, vital. Dessa forma, quem negligencia da oração na vida, com certeza é como desligar o aparelho de alguém que está doente, terminal. Ele vai conseguir viver algum tempo, mas aos poucos ele vai andando para um caminho de morte. Assim o crente que abandona a oração, assim é um crente que não leva a sério a vida de oração, que negligencia a vida de oração. Jesus, no entanto, não apenas ele ensina isso, mas ele pratica. Os relatos bíblicos são abundantes que demonstram isso. Por exemplo, Marcos 1,35, vemos o mestre se retirando para um lugar deserto a fim de orar. Também vemos isso na tentação de Jesus em Mateus 4, ele fez um jejum e oração sozinho com o Pai, ele e Deus. Também vemos isso em Lucas 5,16, lá diz que ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então essas passagens mostram que Jesus levava muito a sério ter privacidade na sua oração e dar exclusividade dela com o Pai, com Deus. Um grande homem de Deus chamado Leonardo Ravenhill disse que um homem não é maior do que a sua vida de oração. Olha que interessante. E de fato não há como um homem se tornar uma referência, por exemplo, uma referência espiritual, segundo o padrão de Deus, se ele não tiver uma vida de oração, uma vida devocional com Deus. Jesus também nos ensina a orar diferente do costume, daquela época. As pessoas estavam acostumadas a orar de um jeito, Jesus mostra um jeito novo de orar. Algumas pessoas que estão acostumadas somente a orar lá no templo, somente no templo, só oram quando estão no templo, assim como os judeus naquele tempo. Outros acham que o Senhor se manifesta mais ali nos montes, Quantas pessoas gostam de orar no monte, assim faziam os samaritanos. Porém, Jesus nos ensina uma oração diferente daquelas que tanto os judeus quanto os samaritanos estavam acostumados a praticar. O Mestre nos ensina a oração secreta, aquela que você faz no teu quarto. Foi o que ele ensinou quando ele, indagado por algumas pessoas, alguns religiosos, pedindo a ele que ensinassem a orar. Ao ensinar a orar, Jesus faz um destaque interessante. Ele vai destacar duas coisas inicialmente, quando ele vai dar a resposta a essas pessoas, ensinando aos seus discípulos a orarem. Primeiro, número 1, ele diz: entra no teu quarto. Você já notou que o seu quarto é um lugar único,
um lugar especial, é um lugar da sua intimidade, um lugar não somente para você dormir ou descansar, mas é onde você guarda as suas coisas importantes, como, por exemplo, documentos, dinheiro, não é isso? Então, é um lugar importante. Isso nos mostra que o Senhor estava nos ensinando que a oração, ela não pode ser algo sem atenção, sem a devida dedicação, mas algo de exclusivamente entre você e o seu Deus. A Bíblia diz que retirem, a Bíblia viva, né? Esse texto fala, entra no teu quarto, a Bíblia viva, ela diz assim, retirem-se completamente a sós. Completamente a sós. O objetivo do Mestre é que você chegue à sua presença naquele lugar especial que você reservou, separou para Ele. A minha sugestão é que você encontre o seu lugar secreto, que você encontre, talvez seja o seu quarto, mas talvez seja o seu escritório, debaixo de uma árvore, eu não sei. Mas o certo é que Jesus fala que nós precisamos ter esse lugar que nós vamos separar, né, para estar com Deus, num lugar importante. O segundo destaque que Jesus mostra nesse texto, em que ele fala da importância da intimidade, da exclusividade com Deus, é o seguinte, o versículo fala, né, feche a porta. Fechar a porta significa não deixar que nada e nem ninguém venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Fechar a porta é colocar intimidade, né? Fechar a porta é deixar para trás também aquilo que é exterior, aquilo que te faz dispersar da presença de Deus, que te desconcentra de Deus. Por isso é um momento de intimidade, esse momento de oração com o Senhor. A Bíblia viva, quando ela fala de fechar a porta, ela tem a seguinte versão. Ele diz assim, fechem a porta atrás de vocês e orem ao seu Pai secretamente. Esse lugar secreto, onde ninguém vê a não ser o próprio Senhor, nele não existe aplausos, existe sussurros. Nele não há riso de entretenimento, mas choro e arrependimento. Nesse santo lugar existe intimidade. E é nesse lugar que você encontra o maior de todos os tesouros de Deus, que é a unção da sua presença. Mas esse poder, esse tesouro só é revelado, só é experimentado para quem se achega à presença do Pai com sinceridade de coração e se entrega totalmente e exclusivamente a Ele em oração. O texto bíblico termina com a ideia de recompensa, né? E eu creio que nós podemos experimentar nesses momentos a maior de todas as recompensas, ao meu ver, que é o privilégio de desfrutar da presença de Deus, da intimidade de Deus, da comunhão com Deus, da presença de Deus em exclusividade, porque você fechou a sua porta, está só você e Ele, exclusivamente. E isso, queridos, não tem preço. A Bíblia diz que aquele que dá a Deus em secreto será recompensado publicamente. Mateus 6:4. Diz também que o Senhor é galardoador, ou seja, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Queridos, encontrem, o seu lugar, entrem no seu quarto, no seu lugar secreto, mas encontrem um lugar para você e marquem diariamente esse tempo para estar com Deus, este encontro abençoador com Deus Todo-Poderoso, o Pai bondoso, o Pai misericordioso, cheio de amor, querido, e desfrute da bênção de estar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. E lembre-se, Jesus ensinou exclusividade e intimidade na oração. Encontre o seu quarto secreto, a sua intimidade com Deus. Que isto é o que Jesus nos ensina sobre a oração, a importância de nós termos um tempo, mas também de nós termos um lugar exclusivo para Deus, o que denota a importância que você dá a esse momento de estar com o seu Deus. Tá bom? Vamos fazer isso? Que Deus nos abençoe. Amém? Ok, a gente se vê.
Não é por acaso essa tua aprovação, Deus está moldando você. Não se desespere, não perca a razão, Deus está vendo teu sofrer. Se por esse vale for preciso passar, não desista da cruz. Mesmo sofrendo, não pare de lutar. Olhe só pra Jesus, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Por acaso essa tua aprovação, Deus está moldando você. Não se desespere, não perca a razão, Deus está vendo teu sofrer. Se por esse vale for preciso passar, não desista da cruz. Mesmo sofrendo, não pare de lutar. Olhe só pra Jesus, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Não olhe pra trás, continue a caminhar. Não chegou a hora de parar. Que parece não ter fim, Deus está vendo, Ele vai te ajudar. Não olhe pra trás, continue a caminhar. Não chegou a hora de parar. Toda essa luta que parece não ter fim, Deus está vendo, Ele vai te ajudar. Você vai vencer, você vai